Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, psicólogas e psicólogos do Rio Grande do Norte. Estamos reunidos aqui essa noite para realizar o debate entre as duas chapas que concorrem às eleições do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Norte. A entidade, que já existe há 12 anos aqui no Estado. Nesse momento, eu passo a fala para a presidente da Comissão Regional Eleitoral, a psicóloga Shirley Magnólia Baumgartner Câmara de Oliveira, para dar as boas-vindas aos participantes do debate. Boa noite, psicólogos e psicólogas do Rio Grande do Norte. Sou Shirley Magnólia e estou presidente dessa comissão. Aqui se encontram as psicólogas que compõem a comissão. Eu chamo aqui para se apresentarem Priscila Bezerril, Priscila Almeida, Jéssica Clarissa, Ângela Lobo e Silvana Prachedes. Convido ainda Cainele Melo e Paula Gastão, que está nos auxiliando, são servidoras do Conselho. Chamei. É com imenso prazer que realizamos esse debate, momento histórico para o Conselho de Psicologia do Rio Grande do Norte. Nunca, em sua história, tivemos duas chapas disputando as eleições. No dia 27 de agosto de 2019, nós, elegeremos psicólogos e psicólogas representantes da profissão para os próximos 3 anos, sendo o 5º plenário. Estes serão responsáveis pela criação e gestão das políticas e diretrizes do Conselho de Psicologia. Aqui, para o CRP, serão eleitos 9 conselheiros efetivos e 9 suplentes, que representarão os mais de 4.200 profissionais ativos do Rio Grande do Norte. Lembramos que o voto é obrigatório e, neste ano, você poderá fazer pela internet, durante os dias 23 a 27 de agosto. Agora, saudamos aqui as chapas e vocês podem utilizar esse espaço para a divulgação de suas ideias e propostas de gestão. Lembramos a plateia que o debate tem transmissão online. Sejam todos muito bem-vindos e passo agora a palavra à jornalista Marisa Carvalho. Obrigada. Nessa noite, nós vamos conhecer as propostas das duas chapas que concorrem à gestão do CPRN nas eleições de 2019. São elas a chapa 11, Renovação da Psicologia do RN, formada pelos psicólogos e psicólogas Ana Patrícia de Sá Leitão Peixoto, encabeçadora, Jordana Celi Bulhões Campos, Leandro Silva, Martina Simonete Galvão Pereira, Ana Augusta de Souza Moreira, Pedro von Sosten de Miranda, Demis Westrey Gomes Araújo, Roberto Marques da Silva, Samanta Pereira Marinho, Osana Patrícia Araújo Amorim, Rogéria Santos de Menezes, Rafael Rodrigues Duarte de Melo, Andréa Cristina dos Santos Silva, Aline Freire Nasser, Ariane Gurgel Umbelino Bittencourt, Jorge Emanuel Bildo de Araújo, Maria Emília de Souza e Silva, Auristela França Vilar de Melo. A chapa está aqui representada pelos psicólogos Ana Patrícia de Sá Leitão Peixoto e Jordana Celi Bulhões Campos. A chapa 12, denominada Psicologia em Diálogos, Democracia, Direitos Humanos e Compromisso com a Profissão, é formada pelos psicólogos e psicólogas Rafael Ribeiro Filho, encabeçador, Keila Mafalda de Oliveira, Ana Andréa Barbosa Moura, Estênio Stefânio Santos de Oliveira, Emanuele Cristina Moraes Camelo, Pamela Liene Barbosa de Carvalho, Tiago da Silva Laurentino, Wagner Macedo Dantas e Ana Catarina de Araújo Viana, Robério Nunes Maia, Avrairan Fabrícia Alves Caetano Solon, Carmen Plácida Souza Cavalcante, Helena Graziele do Nascimento Oliveira,
Ana Amélia Melo de Oliveira, Natália Campos da Silva, Adreina da Silva Moura, Rafael Alves Gonçalves, Marina Angélica Silva Queiroz. A chapa 12 está aqui representada pelos psicólogos Rafael Ribeiro Filho e Ana Andréa Barbosa Mou. Vamos, nesse momento, às regras e procedimentos do debate. Antes de dar início aos trabalhos, vamos explicar como iremos proceder nesta noite. Haverá um primeiro bloco e, neste primeiro bloco, teremos 5 minutos para que cada chapa faça uma apresentação inicial, por ordem de inscrição das chapas. No segundo bloco, iremos sortear alguns temas relacionados à psicologia, para que cada chapa apresente suas propostas, sendo 3 minutos para cada chapa em cada tema. No total, são 4 temas, e os temas se encontram, neste momento, aqui comigo, e logo na sequência eu vou colocar esses temas aqui na urna, certo? Para a gente proceder os sorteios. No terceiro bloco, nós teremos um espaço destinado a perguntas que serão formuladas pelo integrante de uma chapa para o outro concorrente responder. Essas perguntas serão formuladas de acordo com a temática sorteada, para cada bloco de perguntas. Será feito o sorteio do tema referente àquele bloco e o sorteio de quem começará formulando a questão. A chapa sorteada terá 1 minuto para formular a pergunta, a chapa oponente terá 3 minutos de resposta, com a sequência de 1 minuto e meio para a réplica e mais 1 minuto e meio para a tréplica. Cada chapa terá a oportunidade de formular e responder questões de cada tema, seguindo a ordem do sorteio. Já no bloco final, cada chapa terá 5 minutos para as considerações finais. Será disponibilizado, durante o debate, um cronômetro com bip sonoro, para que os integrantes das chapas tenham conhecimento e a indicação de que restam 30 minutos para a conclusão do tempo de fala. Fica acordado também a previsibilidade de solicitação e direito de resposta para alguma chapa que se sentir ofendida pelo seu oponente. A chapa que se sentir ofendida deverá informar a situação para a comissão eleitoral avaliar e decidir sobre a questão levantada. E decidirá se a chapa que ofendeu perderá 30 segundos de fala em favor da chapa ofendida. Assim, conforme a ordem de inscrição das chapas, eu encaminho agora a palavra para a chapa 11 para a sua apresentação inicial. A chapa 11, então, terá 5 minutos e, enquanto a chapa 11 fala, eu vou colocar os temas do sorteio numa urna e, na outra urna, o número das chapas. Está liberado? Está liberado. Boa noite. Psicólogas e psicólogos do Rio Grande do Norte. A presença de vocês neste auditório, de forma presencial e online, muito nos honra e nos alegra. E gostaria também de agradecer a presença de Alan Calazan, que é candidato a tesoureiro da chapa 23 pelo federal aqui presente. A renovação no federal, chapa 23. Hoje é um dia especial na história da psicologia do Rio Grande do Norte, pois, pela primeira vez, estamos a viver um processo eleitoral com 2 chapas que se apresentam para pleitear a gestão do CRP 17. Fato este que tornou viável esse debate, esse encontro entre psicólogas e psicólogos do Rio Grande do Norte. Ocasião onde nós, psicólogas e psicólogos, poderemos refletir sobre a forma que desejamos ser representados no próximo triênio 2019-2022. A Chapa 11 surgiu a partir da união de 18 profissionais plurais, com demandas de diversos campos de atuação diferentes, que se identificaram pelo desejo de zelar e resgatar a psicologia enquanto ciência e profissão, por uma psicologia baseada em evidências com compromisso social, de acordo com a sociedade que se encontra em constante evolução. Agora estamos começando a aprender com as recentes perspectivas teóricas e com os avanços tecnológicos
nas imagens cerebrais, que o cérebro é um órgão continuamente construído e reconstruído pelas próprias experiências, fatos estes apoiados por descobertas neurocientíficas. Hoje, mais do que nunca, a psicologia precisa conversar com a neurofisiologia, com a neurobiologia, com os nossos colegas psiquiatras, com o objetivo de entender o desenvolvimento humano, a doença mental e a saúde psicológica em sua relação com o meio ambiente. Acreditamos que as psicólogas e psicólogos, que os psicólogos e psicólogas precisam se sentir protegidos e amparados no exercício da profissão pela sua categoria profissional, que é representada por um conselho de classe. E foi com esta visão que nos unimos para trabalhar em defesa de nossa profissão. Entendemos que esta luta só pode acontecer através de um coletivo apartidário e laico. Queremos representar a nossa categoria com ética, respeitando a psicologia em sua diversidade de abordagens e de campos de atuação, e, acima de tudo, respeitando o outro em sua singularidade. Sim. Por fim, acreditamos, caros colegas, que, quando suportamos conviver com as diferenças, aprendemos a ser um coletivo forte. E, norteados por essa vivência, nos unimos, desejando fazer um CRP constituído na diversidade, enquanto coletivo que busca representar a categoria de psicólogos do Rio Grande do Norte, propondo ações que fortaleçam a psicologia no âmbito científico, profissional e, acima de tudo, ético. E acrescento o que me motivou a participar desse movimento e estar aqui hoje. É uma palavra que pode parecer estranha nesse momento, foi amor. Porque foi movida pelo amor que eu vim estar aqui. Porque eu só faço as coisas na minha vida movido pelo amor. E o que eu faço no meu trabalho e na minha profissão é por amor. E isso que me fez hoje estar aqui, representando essas classes de psicólogos. Desejo trabalhar por um conselho e por uma psicologia através do amor e do respeito entre todos nós. É isso que me motiva a encabeçar essa chapa. Vamos esperar, então, concluir os 5 minutos, e aí a gente passa a palavra para a representante da Chapa 12 fazer sua apresentação inicial. Peço agora que a representante ou o representante da Chapa 12 proceda à apresentação. Boa noite a todas e todos aqui presentes e que nos acompanham pelas redes sociais do Conselho Regional de Psicologia. Eu sou Rafael Ribeiro, sou trabalhador da Política de Assistência Social. Ao meu lado está a Ana Andréia, que é psicóloga clínica e docente. Com muita alegria e com muita responsabilidade que nós assumimos estar nesse lugar representando a Chapa 12, Psicologia em Diálogos, um coletivo potente, diverso e que tem feito durante esses 3 meses uma campanha ética, propositiva, com o objetivo de debater a ciência e profissão da psicologia para que nós possamos avançar. E, a partir de agora, a gente vai ler uma poesia, porque nós acreditamos que a psicologia se faz na interface direta com a arte. Então, vou passar para a André. Boa noite a todas e todos. Estamos aqui para apresentar a Chapa 12 para o Conselho Regional. Invertendo os números, temos o 21 para o Federal. São os princípios da Chapa 12: democracia, direitos humanos e compromisso com a profissão. Ninguém solta a mão de ninguém. Somos contra qualquer tipo de opressão. Pensando na conjuntura política nacional e nos riscos que corre a psicologia brasileira, psicólogas e psicólogos avaliaram como fundamental apresentar-se à categoria inteira, na defesa intransigente dos direitos humanos, na ciência e profissão psicologia. Sejam comportamentalistas, humanistas ou freudianos, a pluralidade é que garante a democracia.
A chapa 12 tem como diferencial a interiorização, como psicólogas e psicólogos representantes de todas as regiões. Ampliar as ações de orientação e fiscalização é o nosso compromisso atestado, além de combater a precarização das nossas condições de trabalho, aproximando-se também da formação. Tudo isso mantendo sempre o diálogo, a ética e o compromisso com a profissão. Estamos na luta antimanicomial. Este é o nosso posicionamento. Assim como a defesa do piso salarial, somos favoráveis ao deferimento da aprovação da jornada de 30 horas para a otimização do nosso atendimento. Somos defensores da diversidade. Precisamos superar o racismo. Psicólogas e psicólogos em sororidade, na luta contra o machismo. LGBTs lutam pela equidade, resistindo ao avanço do fascismo. Nossa bandeira também é de inclusão, da acessibilidade para as pessoas com deficiência, a defesa do exercício da profissão, tendo o Código de Ética como referência. Com a sociedade, ampliar a comunicação e gerir o sistema conselhos com eficiência. Vem com a chapa 12, vem com a chapa 21. Vem ser psicóloga e psicólogo socialmente comprometidos, porque nossa profissão só tem sentido se for para mudar este mundo que parece perdido. Contamos com o seu apoio para construir um CRP participativo. Ressaltando o nosso compromisso com a diversidade, com a defesa dos direitos humanos, da democracia, da diversidade enquanto sociedade, da diversidade enquanto psicologia. Nós ressaltamos a importância desse momento em que nós temos 2 coletivos que pautam a psicologia no sentido de ampliar e construir, né, um CRP cada vez mais forte. A nossa chapa tem como um dos princípios fundamentais a ampliação das ações nos diversos campos de atuação e o processo de interiorização das ações do Conselho, no sentido de acompanhar a interiorização da profissão. Então, para quem acredita nesse projeto de uma psicologia comprometida socialmente, de uma psicologia que se implica e não de uma psicologia implicada com o compromisso social, nós, da Chapa 12, convidamos a todas e todos para se unirem nessa campanha linda, diversa e plural. Muito obrigado a todas e todos. Bem, finalizado esse momento de apresentação inicial, nós temos que a psicologia é uma profissão de múltiplas possibilidades e fazeres. Buscando contemplar toda essa diversidade, a Comissão Regional Eleitoral formulou e elencou alguns temas importantes para a profissão. Esses temas são considerados estratégicos, pois fundamentam os programas de gestão, as ações das comissões, núcleos e grupos de trabalho do Conselho. São os seguintes os temas. Tema 1. Orientação e fiscalização. Consolidação da política de orientação e fiscalização no CRP-RN. Tema 2. Ética, valorização e reconhecimento do profissional da psicologia. Tema 3. Políticas públicas e direitos humanos. Tema 4. Comunicação, articulação e diálogo com a categoria e sociedade. Nesse momento, para dar início à apresentação das propostas, faremos o sorteio da chapa que falará primeiro. A partir desse sorteio inicial, as chapas irão se revezar na ordem de explanação sobre os temas que também serão sorteados. Eu gostaria, nesse momento, de chamar alguém da plateia para proceder o sorteio da chapa. Eu estou de costas. Estou fechada. A chapa 11, portanto, iniciará a explanação, né, na sequência a chapa 12, e agora nós faremos o sorteio do primeiro tema, e na sequência ouviremos as propostas das 2 chapas relacionadas ao tema sorteado. Mais uma pessoa, por favor, da plateia.
Agora, dessa daqui... Bem, o tema sorteado foi o tema 1, orientação e fiscalização, consolidação da política de orientação e fiscalização no Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte. Nesse momento, então, passamos a palavra para a representante da Chapa 11, que terá 3 minutos para apresentar a sua proposta. Ok. Dentro desse eixo de orientação e fiscalização, enquanto renovação da psicologia do Rio Grande do Norte e como profissionais do cuidado, pensamos que as adversidades que vivemos são inúmeras. Elas estão presentes na produção dos saberes enquanto ciência, na trajetória de nossas práticas e nos diversos campos de atuação, nas demandas do contexto social que avança para a desigualdade do nosso povo, no avanço e inserção de recursos tecnológicos em nossas práticas. Então, enfim, na infinidade de elementos que fazem interface com a psicologia. Sabemos que enfrentamos inúmeros desafios sobre as questões de consolidação da orientação e fiscalização em nossa profissão. Então, partindo desse princípio, entendemos que precisamos buscar, primeiro, um aprimoramento nos dispositivos da formação continuada dos profissionais, que alcance a diversidade de abordagens e as especificidades das inúmeras e distintas inserções do profissional da psicologia nos campos de trabalho. Então, precisamos alcançar mais os psicólogos em seus diversos campos de atuação, em seus diversos campos de fazer, de uma forma que podemos dar orientação, além de fiscalizar, além de autuar, mas orientar e encaminhar ele dentro do que é necessário. Segundo, uma aproximação e estímulo, apoio e condução dos egressos das universidades, em sua seção nas atuações enquanto profissionais da psicologia e dos iniciantes nas práticas profissionais da psicologia. Para isso, iremos criar e implementar o Programa de Orientação Continuada, o POC-PC, nas modalidades presencial e virtual, com o objetivo de trabalhar demandas da categoria e da Comissão de Orientação e Fiscalização, COF, e Comissão e Ética, o COI. E também fomentar a divulgação das referências técnicas do CREPOP. Vemos que a necessidade de dar uma orientação continuada aos psicólogos, principalmente quando eles saem das universidades, eles precisam de uma orientação e de um suporte maior para enfrentar o mercado de trabalho, que as universidades, por si só, não dão conta disso. E vemos isso como um papel importante do Conselho de Psicologia, dentro do seu papel social, com os seus profissionais afiliados. Agora, com a palavra... Agora, com a palavra, o representante da Chapa 12. Bom, pessoal, caras colegas psicólogas e psicólogos, a orientação e fiscalização são as atribuições fundamentais previstas na lei que cria os conselhos regionais, o Conselho Federal de Psicologia, a Lei 5766. Nós entendemos que essas ações de orientação e fiscalização são muito importantes para garantir o exercício da profissão pautada nos aspectos éticos e técnicos da ciência psicológica. E, nesse sentido, nós compreendemos que a ênfase dessas ações deve ser a orientação, né? Que o Conselho deve fomentar permanentemente o processo de orientação e aprimoramento das práticas e do exercício profissional nos diferentes campos de atuação. Nesse sentido, para aquelas e aqueles que não têm uma compreensão mais direta de como o Conselho está organizado, nós temos diferentes comissões, né? Dentre elas a Comissão de Orientação e Fiscalização, COF, e a Comissão de Orientação e Ética, COI, que nós chamamos de comissões permanentes, porque são elas que exercem essas atribuições precípuas do Conselho, né? E nós pretendemos fortalecer a atuação dessas comissões, qualificando
os profissionais do Conselho que atuam nessas comissões, ampliando e qualificando também as colaboradoras e colaboradores para também estar junto nessas comissões. Compreendemos também a importância de que a Comissão de Orientação e Fiscalização possa estar em diálogo constante com as demais comissões do Conselho. Quais são as comissões? Nós costumamos chamá-las de comissões temáticas. Então, nós temos a Comissão de Assistência Social, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, dentre outras, que têm como objetivo pautar de maneira mais específica as temáticas dos diferentes campos de atuação da psicologia. Então, essas comissões, elas promovem diversas ações que nós compreendemos que elas devem estar cada vez mais articuladas com a Comissão de Orientação e Fiscalização, uma vez que muitas dessas ações têm o objetivo também de orientar e possibilitar o debate acerca de diferentes temáticas do exercício profissional. Um outro ponto importante que nós consideramos é o fortalecimento do CREPOP, que é o Centro de Referência de Psicologia e Políticas Públicas, que tem tido um importante papel na produção e construção de referências para a atuação da psicologia nas políticas públicas, que hoje tem sido um dos principais campos de atuação da psicologia. Além disso, nós compreendemos que as comissões elas devem aumentar as ações em nível de eventos, né, que possam debater temas pertinentes à atuação da psicologia, as visitas aos locais de trabalho e tendo como horizonte a ampliação das ações no interior do Estado, né? Nós defendemos que o Conselho possa, cada vez mais, estar próximo dos colegas que atuam no interior do Estado. Tempo encerrado. Pois não? Na reunião, eu havia solicitado que o aviso sonoro se desse com 30 segundos antes, para que eu pudesse me orientar no tempo. Aí ele está tocando só quando conclui. É possível fazer um ajuste? Ok, obrigado. A comissão eleitoral entendeu ser possível, então você quer concluir sua fala? Ok. Nesse momento, nós gostaríamos de convocar também outra pessoa da plateia para fazer o sorteio do segundo tema. O tema sorteado foi o tema 2, Ética, Valorização e Reconhecimento do Profissional da Psicologia. Passaremos a palavra para o representante ou a representante da chapa 12, e apenas recordando que agora, né, aos 2 minutos e 30 segundos, o bip deverá soar, informando que faltam 30 segundos para os 3 minutos. Bem, esse é um tema fundamental para nós que compomos a chapa 12. Em relação à ética, nós compreendemos que o Conselho tem um papel fundamental na promoção de ações que possam garantir um exercício profissional da psicologia pautada nos princípios do Código de Ética Profissional. E nós entendemos que essa atuação ela deve paralelamente, dar conta de dificuldades hoje vivenciadas pela nossa categoria. Quais são essas dificuldades? A precarização nas condições de trabalho, né, baixos salários, dificuldades do ponto de vista de exercer a profissão com as condições técnicas necessárias, né? Então, nós compreendemos que é necessário fazermos um conjunto de ações no sentido de, em âmbito nas políticas públicas, né? A gente tem algumas propostas de ações como participação nos coletivos, né? Como os fóruns de trabalhadores e trabalhadores do SUS, que são espaços que têm buscado
incidir para conseguir o plano de carreiras, cargos e salários. Nós também temos a proposta de dialogar diretamente com as gestoras e gestores, né, por meio de colegiados como a FEMURNE, a Federação dos Municípios do RN, que reúne gestores municipais para que a gente possa pautar as condições de trabalho da psicologia nas políticas públicas. Nós compreendemos também que uma das principais problemáticas hoje é as condições de trabalho no âmbito dos planos de saúde, né? Então, nesse sentido, nós compreendemos que o Conselho deve, primeiro, atuar no sentido de regulamentar a atuação da psicologia nesses espaços que hoje ela se caracteriza por uma dificuldade de exercer o trabalho da psicologia pautada nos princípios éticos e técnicos. Então, nós compreendemos que o CRP deve se aproximar das agências prestadoras dos planos de saúde, dialogar, tanto do ponto de vista das condições técnicas e éticas, quanto em relação à remuneração que é proporcionada a esses psicólogos. Então, nós temos diversas ações em diferentes frentes para garantir um exercício profissional pautado na ética e também com melhores condições de trabalho para a categoria. Isso, porque ela agora está iniciando a contagem aos 2h30, e aí finaliza e tem mais 30 segundos. Okay. Então, né, passamos agora à chapa 11, que vai abordar o tema 2. Ética. Boa noite. Com relação às nossas propostas relacionadas à temática da ética, nós pretendemos fomentar a divulgação e o convite à categoria através das redes sociais e meios de comunicação para participar das reuniões das comissões e dos grupos de trabalho de diversas áreas e especialidades, contribuindo para a construção, revisão e orientação de referências técnicas. Então, entendemos que, dentro da temática da ética, não nos restringimos só à questão do código de ética, mas de envolver a categoria numa participação mais atuante, mais ativa, na construção de novas referências a partir dos seus fazeres, transformando de acordo com os contextos sociais em que estão inseridos, os quais são dinâmicos. Implementar políticas de valorização profissional, divulgar informações de esclarecimento sobre as atividades do profissional de psicologia para a sociedade e nos meios de comunicação, onde estamos percebendo, nos diversos contextos que trabalhamos, profissionais de outras áreas que terminam por exercer ilegalmente a profissão de psicólogo, né, com práticas que não são acompanhadas, que não são esclarecidas, e a sociedade precisa, assim como a própria categoria, ser melhor orientada nesse sentido. Debater e defender também as atividades privativas da psicologia, fortalecendo a proposta anterior, e defendendo melhores condições de trabalho do psicólogo nos seus diversos campos de atuação. Muitas das dificuldades que nós estamos encontrando se devem especialmente à precarização das nossas condições de trabalho. Então, cuidar disso e defender essas condições também faz parte das propostas relacionadas à ética. É importante lembrar que todas essas ações, né, que é bem clara, ela sempre vai estar respaldada pelos nossos princípios básicos do nosso Código de Ética, que zela pela igualdade, respeito às diferenças, respeito básico aos direitos humanos, porque sabemos que os direitos humanos é um direito da humanidade, acima de qualquer coisa, de qualquer categoria e de qualquer classe. Então, eu diria que, antes de lutar pelos direitos humanos, pensamos que precisamos respeitar e preservar os direitos humanos enquanto uma atitude prática da nossa vida. Quando ele não é respeitado, aí vamos, sim, defender e lutar por eles. Mas o princípio básico é trabalhar pela manutenção e dentro de uma atitude ética e respeitosa, que isso, eu acho que norteia as nossas ações sociais acima de qualquer categoria profissional.
E eu acredito que é assim que devemos nos conduzir dentro de um conselho de psicologia, profissão, principalmente, que trabalha com a saúde mental e com as igualdades de direitos humanos. Pedimos novamente a colaboração da plateia no sentido de vir sortear o próximo tema. O tema sorteado para essa rodada foi o tema 3, Políticas Públicas e Direitos Humanos. Passamos agora a palavra para as representantes da chapa 11. Já pode falar? Dentro das nossas propostas para a melhoria das relações da psicologia com a sociedade, pretendemos fomentar o diálogo, informações e orientações com a sociedade diante das problemáticas e desafios atuais, relacionados à saúde mental e temas transversais em consonância com os fundamentos do compromisso social da profissão. Então, a nossa luta são as bandeiras da psicologia. E onde essa bandeira estiver sendo desrespeitada, né, o ser humano, como a Ana Patrícia bem colocou, em sua dignidade, toda e qualquer política pública que possa dialogar com o nosso código de ética, com as necessidades da sociedade, estaremos nos fazendo presentes. Fomentar a divulgação das referências técnicas do CREPOP e articular com os poderes municipais e estaduais projetos de inserção dos psicólogos em políticas públicas. Então, é imprescindível que a gente possa lutar por espaços de interlocução, né, com os poderes municipais e estaduais, e principalmente esclarecendo a utilidade do papel do psicólogo nos seus diversos contextos de atuação. O que é que o psicólogo faz, como ele pode colaborar para uma sociedade melhor, mais igualitária, mais saudável e que possa respeitar e considerar a representatividade das minorias. Reforçando, né, a importância da representatividade dos conselhos de psicologia, como medicina e outros, dentro dos controles, dos comitês de controle social. Como agora, né, que passamos por uma situação difícil, não só a psicologia, mas a medicina, o serviço social, a enfermagem na retirada do CONAD. Então, acho que todos nós devemos representar, porque os controles sociais são lugares onde nós, como profissional da psicologia, por exemplo, ou como cidadãos, estamos lá para defender e proteger a sociedade de ações que, às vezes, podem não ser favoráveis a uma população e a um povo. Então, por isso que eu acho que precisamos defender os nossos espaços nesse lugar. Mas, para além de reuniões, devemos defender nosso lugar com ações e atitudes em favor da nossa profissão. A palavra agora aos representantes da chapa 12. Bem, a defesa dos direitos humanos é um princípio caro para nós que compomos a chapa 12, compreendendo que a função do Conselho Regional de Psicologia é zelar pela atuação pautada no Código de Ética da Profissão e tem lá como um dos princípios fundamentais o exercício profissional pautado nos direitos humanos e que considere todos os aspectos históricos, culturais
da sociedade. Então, nós defendemos os direitos humanos a partir das resoluções hoje existentes, como a Resolução 0199, a Resolução 0118, que diz respeito à prática da psicologia em relação ao segmento LGBT, a Resolução 018 de 2002, que trata das questões étnico-raciais, que ainda são muito presentes e que nós precisamos efetivamente ter um posicionamento contrário a qualquer forma de preconceito e opressão. Em relação às políticas públicas, elas são importantes porque elas promovem a garantia dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, elas têm sido hoje um dos principais campos de atuação da psicologia. Então, nós compreendemos que nós precisamos estar nas políticas públicas, fazer uma incidência política para garantir que elas, nesse contexto atual, não sejam enfraquecidas, como nós temos diversas tentativas de enfraquecimento e de desmonte dessas políticas. Para tanto, nós compreendemos a importância da participação da categoria nos espaços de controle social, como o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Assistência Social, as conferências de direitos nas várias políticas públicas, para que lá nós possamos discutir o papel da psicologia nas diferentes políticas públicas e, ao mesmo tempo, contribuir para que elas não possam retroceder e possam avançar na garantia dos direitos das pessoas, sobretudo aquelas que foram historicamente privadas dos seus direitos fundamentais. Em relação às condições de trabalho nas políticas públicas, nós precisamos avançar e nós defendemos o diálogo do CRP, em relação à assistência social e à saúde, onde nós temos um contingente de psicólogos bastante significativos. Nós defendemos que nós precisamos lutar por melhores condições de trabalho e pela ampliação da participação da psicologia nessas políticas, né? Em relação à educação, nós temos uma bandeira muito explícita que é de lutar pela inserção da psicologia no campo da educação. Essa é uma tese que tem crescido a importância porque as escolas elas têm cada vez mais apresentado relações complexas e que nós defendemos a presença efetiva da psicologia no campo da educação e, para isso, queremos fazer incidência política junto aos poderes legislativo e executivo. Bem, resta somente um tema para o sorteio e, mais uma vez, convidamos alguém da plateia para essa escolha. Algum candidato? Pode iniciar. Trata-se do tema 4, comunicação, articulação e diálogo com a categoria e sociedade. E quem inicia a fala é a chapa 11. Chapa 12, perdão. Nós temos propostas tanto para a categoria quanto para o diálogo com a sociedade, né? Em relação à sociedade, a gente compreende que há uma necessidade de apresentação para a sociedade do que é a psicologia, do que faz a psicologia, que ciência é essa, porque hoje em dia isso tem se confundido com outros fazeres que não são científicos e que são muito distantes da psicologia, mas que, para a sociedade, de forma geral, se assemelha. Então, como propostas, nós temos nós vislumbramos, né, fazer eventos onde a gente possa apresentar a nossa profissão, né, nos diferentes lugares, nos diferentes espaços, mas para que a população possa entender, né, o que é que faz um psicólogo e o que é que são práticas que não são da psicologia. Isso, para nós, da Chapa 12, se faz necessário, urgente, né, e importante. Em relação à nossa própria profissão, né, nós entendemos que os meios de comunicação são fundamentais, né, para a gente aproximar o conselho dos profissionais de psicologia, que muitas vezes, nas suas atuações, ficam muito distantes, né, do conselho que é formado pelos próprios psicólogos, né? Então, a nossa intenção é, a partir das redes sociais, que acabam aproximando, né, do fazer diário mesmo, né, a gente pretende
estar mais próximo dos psicólogos e psicólogas. Como a gente tem a proposta, né, e é um dos carros-chefes da nossa campanha, que é a interiorização, né, então a gente pretende fazer com que o conselho esteja mais próximo e os profissionais que estão no interior se sintam mais próximos do conselho, se sintam contemplados, né? Então, hoje já existem ações sendo feitas nas diversas cidades do interior do Estado, mas a ideia da gente é que a gente possa fazer com que esse diálogo e que essa aproximação seja permanente, tá? Levando os eventos que acontecem não só aqui na capital, né, mas que eles possam acontecer também nas diversas regiões do Estado. Você quer complementar, Rafinha? Defendemos ainda a participação do Conselho nos diferentes meios de comunicação de massa, né, que é onde a gente pode levar ao fazer da psicologia, né, o que é que a psicologia pode contribuir nas diferentes temáticas, como, por exemplo, sobre prevenção ao suicídio. A psicologia tem importantes contribuições e, a partir da inserção do CRP nos meios de comunicação, por meio de cartas abertas à população, que a gente possa elucidar as contribuições da psicologia nos diferentes espaços e em relação às diferentes temáticas e problemáticas que atingem a sociedade como um todo. Com a palavra, chapa 11. Ok. Para iniciar o tema comunicação, né, articulação e diálogo com a categoria e a sociedade, eu começo pela palavra comunicação, que para mim ela é muito curiosa. É comunicar mais ação. Eu acho que é isso que precisamos fazer dentro da comunicação. Comunicar com ação. E enquanto movimento dentro da Chapa 11, eu acho que começamos a fazer isso com a Chapa 11 na estrada, a hora de falar, a hora do psicólogo começar a falar. Então, iniciamos isso dentro do nosso movimento de campanha, que tem sido muito bem recebido pelas cidades que visitamos. E essa é a nossa proposta de continuidade. Isso é o que queremos fazer sempre. E, dentro dessa proposta, não queremos só levar as coisas para o psicólogo, queremos escutá-los. Que o psicólogo não está muito acostumado a falar, até porque faz tanto tempo que ele está distante dos conselhos que queremos trazer ele de volta através desse meio de diálogo, de comunicação. Então, a gente compreende que a psicologia precisa ser vista enquanto ciência e profissão, que precisamos ter um ambiente de aproximação e de maior diálogo com os psicólogos e com a sociedade, claro. E sempre pautado dentro dos nossos princípios do Código de Ética. Assim que a gente possa se instrumentalizar tecnicamente e poder proteger a nossa profissão daquilo que eu vou chamar de invasores, daquele desconhecido que vem e invade a nossa casa. E eu acho que a casa ela é invadida quando ela está vazia, quando ela é abandonada. Então, quando a gente abandona uma casa, as pessoas chegam e se apropriam porque não tem ninguém. E eu acho que a gente precisa voltar para casa e tomar posse dela, posse de nossos instrumentos de trabalho, posse de nossos meios de comunicação e delimitar a psicologia, definindo com clareza as suas fronteiras, o que é do psicólogo, o que não é, e o que psicólogo pode fazer e até onde ele deve ir. E eu acho que a gente precisa estar mais atento ao que acontece e ser mais atuante nisso. Então, eu diria que a gente pode ampliar e otimizar os nossos meios de comunicação. A gente pretende criar e implementar um projeto de conselho itinerante, como eu já falei, fomentar as solenidades de ingresso dos psicólogos nas próprias cidades, no interior do Estado, criar um engajamento maior entre os profissionais, onde a gente possa discutir as questões sociais, culturais, direitos humanos, se juntar com questões polêmicas muito fortes, como a questão da violência da mulher, a questão da criança e do adolescente agredido e violado constantemente. Então, precisamos estar mais próximo do profissional e da sociedade. Após esse segundo bloco,
eu vou depositar novamente, certo, os 4 temas na urna, e nós teremos agora 10 minutos de intervalo para que as chapas conversem entre seus membros. E, na sequência, retomamos o debate. Bem, daremos início ao terceiro bloco do debate entre as chapas. Nesse momento, será realizado mais uma vez o sorteio do tema que irá fundamentar as perguntas e respostas que serão realizadas entre as chapas. Para dar início às rodadas de perguntas e respostas, faremos o sorteio de um primeiro tema e da chapa que começará elaborando a pergunta para a sua oponente. A partir desse sorteio inicial, as chapas irão se revezar na ordem de pergunta, resposta, réplica, tréplica, sobre os temas sorteados. Lembramos que serão 2 perguntas por temática sorteada. Dessa forma, cada chapa terá o seu momento de elaborar a pergunta para seu oponente responder. Nós convidamos, mais uma vez, alguém da plateia para fazer o sorteio. Serão em ambos, mas pode primeiro sortear o tema, isso. O tema escolhido foi sorteado. Tema 2, ética, valorização e reconhecimento do profissional da psicologia. Vamos agora ao sorteio da chapa que... Iniciaremos, então, com a chapa 11, a sessão das perguntas e respostas. Algumas observações com relação a esse bloco. Deverão ser respeitados os seguintes tempos. Haverá 1 minuto para a elaboração da pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto e 30 segundos para a réplica e 1 minuto e 30 segundos para a tréplica. Podemos iniciar, então. Bom, a questão que a gente apresenta observamos a existência de baixos salários oferecidos pelos concursos públicos para o cargo de psicólogo. A exemplo disso, mencionamos o concurso público que houve recentemente, o edital 001 de 2019, no município de Parnamirim, oferecendo o salário de R$ 1.268,87 por 40 horas de trabalho. De que modo vocês pensam que o Conselho tem a ver com essas questões? Um minuto. Ok? Ok. Pode iniciar. Bem, nós acreditamos que o CRP deve ampliar cada vez mais as ações voltadas para o enfrentamento das condições precarizadas de trabalho. Isso envolve desde condições técnicas para o exercício da profissão e a questão da remuneração. Nós temos algumas propostas, como o fortalecimento da comissão de concursos e processos seletivos, que já existe, que nós possamos fortalecer essa comissão e que ela possa estar mais ativa no processo de incidir politicamente nos concursos e processos seletivos. Uma outra proposta nossa é a participação das psicólogas e psicólogos e do CRP em espaços, em coletivos, como os fóruns de trabalhadores e trabalhadoras de SUAS, que são espaços legítimos que têm se organizado para buscar constituir as mesas de negociação e, a partir disso, construir os planos de carreiras, cargos e salários, no caso da assistência social. Nós defendemos ainda a construção de um GT, um grupo de trabalho, que possa monitorar projetos de lei de interesse da psicologia, como o projeto de lei que versa sobre a garantia da jornada de 30 horas semanais sem a perda da remuneração, assim como legislações que visam garantir um piso salarial para a categoria. Além disso, nós acreditamos ser necessário
ampliar o diálogo com gestores públicos, né? E aí eu citaria a FEMURNE, que é a Federação dos Municípios do RN, onde nós acreditamos que precisamos dialogar com as gestoras e gestores para que eles possam compreender a importância e as contribuições da psicologia nas políticas públicas e, dessa forma, possa valorizar o trabalho e possibilitar melhores condições para esse exercício profissional. Além disso, nós acreditamos ser importante incidir sobre a pauta da prática da profissão nos planos de saúde. Nesse sentido, nós acreditamos que precisamos regulamentar junto às agências prestadoras, dialogar com essas instituições, apontar os aspectos éticos e técnicos que dificultam o bom trabalho da psicologia nesses espaços e, a partir disso, subsidiar o Conselho Federal de Psicologia para dialogar com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a entidade responsável por regulamentar os planos de saúde. Para além dessas propostas, nós acreditamos que o momento atual é complexo, né? Nós estamos vivendo um processo de retirada dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores, e nós defendemos que o Conselho, assim como o sistema Conselhos, possa ter uma posição explícita contra os retrocessos impostos por essa agenda de reforma trabalhista, reforma da Previdência, e nós precisamos, enquanto categoria, se reconhecer como trabalhadora e trabalhador, e, junto com o Conselho e com outras categorias profissionais, atuar frente a todo esse processo de retirada de direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Um minuto e meio de réplica. Bom, a gente conseguiu entender as propostas, mas uma coisa me chamou a atenção. E aí eu pego a nossa fala no bloco anterior, que, dentre muitas questões que foram colocadas, nós não identificamos em que momento o psicólogo ele vai ser ouvido a respeito disso. Há uma escassez muito grande, não sei se vocês sabem, de pesquisas que abordam a realidade no mercado de trabalho do psicólogo sobre a sua remuneração e vida financeira. E acreditem que 1/3 dos profissionais já pensou em algum momento em desistir da carreira devido à insatisfação com os valores dos baixos salários, né? Então, embora seja realmente muito importante esses caminhos para se refletir sobre essa questão, mas é muito importante também, e antes de tudo, ouvir o psicólogo sobre o que ele pensa sobre as suas realidades de trabalho, como ele pensa o seu fazer, né? Como é que está a questão, como ele lida com a gestão financeira, os custos que envolvem o seu dia a dia de trabalho, as pessoas que precisam manter suas empresas, como psicólogos organizacionais, que têm consultorias e muitas vezes são contratados como assistentes de RH, né? E que, em momento algum, tem sido considerado. A gente está falando muito no psicólogo escolar, né? Mas os psicólogos organizacionais também é um grupo que está muito esquecido. Então, antes da gente ver tudo isso, é importante ouvir como o psicólogo se percebe nesse lugar. Tempo encerrado. Okay. Ok. Em relação a ouvir o que as psicólogas e psicólogos têm dito, nós temos muita tranquilidade, porque durante toda a campanha nós realizamos vários dialogandos aqui no interior do Estado, em diferentes áreas de atuação, para justamente escutar, não só escutar, mas também externar as nossas contribuições para a psicologia nos diferentes campos de atuação e, sobretudo, nas diferentes regiões do Estado. Então, nós acreditamos que a melhor forma de escutar a categoria é estando mais próxima dela, e nós, Chapa 12, temos como principal marca e diferencial em relação à chapa concorrente o fato de nós termos uma inserção direta nas diferentes regiões do Estado. Então, de Natal a Pau dos Ferros, a Chapa 12 está presente. Estamos presentes em diversas regiões do Estado e, a partir desses espaços que nós já temos feito enquanto chapa, nós queremos fazer ainda mais diálogos com os colegas nas diferentes regiões do Estado e nas diferentes áreas de atuação da psicologia, assim como ampliar as formas de comunicação com a categoria. Então, as estratégias de comunicação que nós temos hoje, nós queremos ampliar para fortalecer esse diálogo.
A chapa 12 estará nesse momento, poderá fazer a pergunta relativa ao tema 2. Bem, uma das principais questões que surgiram no Dialogando que nós realizamos sobre a psicologia clínica foi a dificuldade dos profissionais que atuam nos planos de saúde, né? E nós, ao participarmos do Congresso Nacional da Psicologia e do Congresso Regional da Psicologia, essa discussão foi muito importante e nós compreendemos que ela deve ser uma prioridade da nova gestão. Pergunto à Chapa 11 quais as propostas de vocês em relação aos planos de saúde. Antes da gente passar para a resposta, só queria verificar se está ok a questão do tempo. Ok, a chapa 11 terá 3 minutos para a resposta. Ok. Sobre a questão do plano de saúde, isso é uma coisa que nos incomoda profundamente. Não só a questão do valor pago ao profissional, mas a jornada de trabalho imoral, seria essa a palavra. A jornada de trabalho imoral que as clínicas que trabalham com plano de saúde estão exigindo do profissional da psicologia. Atender por dia 20 pessoas, isso é inconcebível. O Conselho já deveria ter entrado há muito tempo com a ação, porque isso não é psicologia, isso não é psicologia clínica. Isso não é um serviço digno da psicologia ao cidadão e à sociedade que se usa desse serviço. Ela se sente desrespeitada comprando um serviço que verdadeiramente não é, porque ninguém escuta 20 pessoas de uma forma como deve ser dentro da psicologia, dando a assistência que essa pessoa realmente precisa. E a outra questão é a imoralidade do salário, porque é imoral um profissional receber R$13 por um atendimento. Isso é vergonhoso. Então, essa é uma ação para a gente extremamente importante. E nos questionamos por que os conselhos até hoje não fizeram nada, porque isso acontece há anos. Isso não é de hoje. Isso é uma questão antiga que tem acontecido em todo o Brasil, mas eu posso falar principalmente do meu estado e da minha cidade. Então, é indigno, e não só dos conselhos, mas das clínicas e dos gestores das clínicas, que eu considero isso exploração de mão de obra. Eu acho indigno. Então, o nosso posicionamento é estar junto e exigir uma posição de plano de saúde, é não permitir a continuidade dessa ação. E eu acho que os conselhos podem, sim, ir lá, se colocar e não permitir esse tipo de ação e de trabalho. Existe dentro dos códigos de ética e das leis e também a aproximação com as gestões públicas e os serviços, que nos permite ajudar a legislar sobre isso, porque aquilo que o Conselho não pode fazer só, ele pode se juntar com associações, com sociedades de classe, com órgãos estaduais e municipais que têm o poder de legislar e trabalhar junto aos conselhos, porque precisamos não só defender os psicólogos, mas defender a sociedade que usa do nosso serviço também. Com a palavra, a chapa 12. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de apontar que vocês fizeram vários apontamentos, né, das condições precarizadas de trabalho, mas efetivamente não responderam o que pretendem fazer enquanto gestão acerca dessa pauta. Nesse sentido, a chapa 12 propõe, primeiro, buscar uma aproximação efetiva com as agências prestadoras dos planos de saúde, dialogando sobre os aspectos técnicos e éticos que são problemáticos hoje nesses espaços. A partir desse diálogo, nós queremos
junto com o Sistema Conselho de Psicologia, que é formado pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal, a partir desses diálogos a nível regional, fazer um diálogo a nível nacional com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência responsável por regular a participação, né, a forma como os planos de saúde são geridos. Então, nós acreditamos que, para além de críticas, são necessários apontar ações e formas de resolver a questão. E, nesse sentido, nós defendemos que algumas resoluções precisam ser atualizadas, né, para que a gente possa, de fato, chegar para com os planos de saúde e dizer quais são as condições ideais para o exercício da psicologia. E, nesse sentido, nós acreditamos que a psicoterapia, né, o sistema de conselhos precisa discutir e construir normativamente, né, as possibilidades de atuação para a psicoterapia e, a partir disso, dialogar com os planos de saúde para garantir as melhores condições de trabalho. Pode começar. Bom, não sei em que momento não ficou claro na nossa fala, mas tudo isso que o colega levantou foi apontado já e contemplado, então não precisa ser repetido, né? O fato é que eu acho que a nossa categoria também precisamos abrir as portas para que ela, como a Ana Patrícia falou, venha para as nossas casas, que são os conselhos. E os psicólogos não estão satisfeitos com esses salários ou com esses valores pagos pelos planos, né? O que ocorre é que, devido à precarização do nosso trabalho, muitas vezes eles acabam se submetendo até para não abandonar a profissão que, com muito amor, escolheram. Então, eu acho que precisa fortalecer a coesão da categoria, que nós somos muitos, porém, somos uma categoria que precisa melhorar sua coesão no sentido de se colocar, se posicionar, porque nota de repúdio não é suficiente, né? Publicar nota de repúdio é se posicionar, mas é preciso ir além, né? E aí a sociedade está carente do psicólogo. E aí o que é que aconteceria, por exemplo, se o psicólogo hoje não trabalhasse em função desses planos de saúde? Quantas demandas emocionais, quantos conflitos, quanto adoecimento, quanto sofrimento ficaria sem acolhimento e sem cuidado? Então, a categoria se posicionando, politicamente falando, também é uma forma de lutar por uma mudança dessa realidade, né? Mais uma vez, contamos com a colaboração da plateia para o sorteio do próximo tema. O tema sorteado foi o 4, comunicação, articulação e diálogo com a categoria e sociedade. Como na rodada anterior, quem iniciou com as questões referentes ao tema foi a chapa 11, quem inicia agora é a chapa 12. Bem, nós entendemos que a comunicação é um meio fundamental para garantir o diálogo efetivo com a categoria e com a sociedade. E nós temos percebido hoje o avanço de práticas não científicas, como o coaching, e práticas de natureza religiosa, dentre outras práticas, que têm, por vezes, sido confundida com o fazer da psicologia nos diferentes espaços de atuação. E nós entendemos que é necessário se fazer um diálogo direto com a sociedade em relação a essa questão. Qual a proposta de vocês acerca dessa temática? É um tema interessante, muito atual, né? Até aqui no município criaram o Dia do Coach, né? No estado que se criou o Dia do Coach. Bem, então, sobre a nossa comunicação com a sociedade, eu acho que precisamos ir à sociedade, criar meios de comunicação e diálogo para mostrar o que é a psicologia, o que a psicologia faz. Coach não é psicologia, e não é nenhuma faculdade, nenhuma formação profissional que trata da saúde mental, nem do cidadão. Nossa ação é mostrar e informar a sociedade através dos próprios meios de comunicação também que o próprio CRP tem.
como as redes sociais, os boletins, e também criar diálogos e inserção entre grupos sociais, não só pelo meio de comunicação. Podemos ir aos locais onde se encontra a sociedade e comunicar. Outra coisa importante que eu acho sobre isso, a gente tem que se articular junto com poderes públicos, quando se faz necessário para defender a nossa prática. Temos ações de eventos e palestras que precisam ser colocadas para a sociedade, não só para a comunicação com o psicólogo. Como a gente pode comunicar à sociedade? A sociedade precisa saber o que é a psicologia, o que o psicólogo faz e onde ele encontra o psicólogo. E cabe ao Conselho divulgar também isso. Enquanto Conselho, precisamos divulgar onde se encontram os psicólogos, mostrar o que é a psicologia, dar à sociedade uma consciência e um conhecimento sobre o nosso fazer, porque precisamos de valorização da nossa profissão e do nosso trabalho. E o Conselho Federal tem uma nota técnica sobre o exercício do coaching, né? E o que a gente percebe é que, se hoje a gente está tendo o nosso espaço invadido ou confundido, qual é o papel do psicólogo, qual é o papel do coaching, é porque esse espaço ficou uma lacuna aí. Algo aconteceu que as pessoas estão confundindo. Quer dizer, a profissão de psicólogo é bem anterior a essa capacitação em coaching, né? E o que é que está acontecendo que as pessoas estão confundindo? Então, o coaching ele tem uma atuação muito limitada. E, quando ele se apropria de termos técnicos da psicologia e não é fiscalizado, tem uma falha aí, né? A pergunta ela diz respeito a uma série de práticas que estão sendo feitas, né, e se confundem com a psicologia, o coaching é uma delas, mas tem uma série de outras práticas, como práticas de natureza religiosa, que estão sendo feitas por pessoas que buscam curar, né, buscam cuidar as pessoas a partir de saberes não científicos, né? Então, nós acreditamos que muitas ações precisam ser desenvolvidas também nesse âmbito, para combater também essa dificuldade de compreensão da sociedade acerca do papel efetivo da psicologia e diferenciar do fazer não científico. Nós acreditamos que a estratégia deve ser valorizar, né, o trabalho da psicologia, por meio de campanhas informativas à categoria e à sociedade, sobretudo, eventos em espaços públicos, como citaria aqui em Natal, Parque das Dunas, e outros espaços que têm uma ampla circulação de pessoas, né? Compreendemos também que é importante a inserção do CRP nos meios de comunicação, para que o CRP possa pautar diferentes temáticas do exercício profissional da psicologia, explicitando as diferenças do fazer da psicologia com o fazer de outros segmentos, de outros saberes que muitas vezes negligenciam o saber científico, né? Então, nós compreendemos que esse diálogo é fundamental e que nós precisamos, para além de usar os meios de comunicação do CRP, utilizar também os meios de comunicação, a inserção dos meios de comunicação de massa, que são eles que Esse outro ponto que você coloca nesse momento sobre as questões das religiões e do fundamentalismo também é um problema tão sério quanto o coach, porque isso não é psicologia, isso não é ciência. E a gente tem um meio de comunicação muito eficaz hoje, né? Além de ter as redes sociais, ainda existe o rádio, né? Existem entrevistas, existe televisão. Então, precisamos estar atuantes nesse espaço, podendo dar palestras e entrevistas pelos meios de comunicação, zelando sempre pelo Código de Ética, porque isso está claro desde o começo do Código de Ética, que nós temos uma profissão apartidária e laica. E precisamos, para aqueles que não sabem, a sociedade, o povo que nos procura para lidar com as questões emocionais e os sofrimentos humanos que eles apresentam, nós pensamos que, sim, temos muitos meios que podemos mostrar como é a psicologia na sociedade.
Podemos, por exemplo, usar os meios de comunicação da televisão, com entrevistas. Podemos ter o meio de comunicação do rádio, onde podemos dar uma entrevista, podemos defender, mostrar o que é psicologia. E deixar muito claro que religião não tem nada a ver com psicologia. Certo? Isso não é psicologia e não praticamos jamais e nunca uma psicologia que esteja fundamentada em princípios religiosos. Somos terminantemente contra, porque isso fere os nossos princípios básicos em ser psicólogo. Nesse momento, a chapa 11 realiza a pergunta. Bem, gostaria de uma coisa. As contas de exercícios anteriores só foram apresentadas após uma provocação formal de um membro da chapa 11. Quando se fala de transparência, existe diálogo? O que vocês pensam sobre isso? Ok. Pode ir? Bem, a chapa 12 considera a transparência um dos princípios fundamental para a gestão efetiva do Conselho Regional de Psicologia. Para isso, nós apresentamos propostas como a atualização permanente do portal da transparência e também a realização de assembleias anteriores às assembleias orçamentárias para que a categoria possa ter acesso de forma explícita aos recursos, às ações que são desenvolvidas pelo Conselho Regional de Psicologia. Nós acreditamos que a transparência ela é aliada à democracia e esse é um dos princípios fundamentais da nossa chapa, até para ampliar a comunicação com a categoria sobre ações que são desenvolvidas, como os recursos são utilizados e, sobretudo, convidar a categoria, por meio dos COREPs, do CNP, que apenas a chapa 12 participou no ano de 2019, que a categoria possa efetivamente participar desses espaços e participar da construção das ações e, consequentemente, de como os recursos são utilizados pelos RP e pelo Sistema Conselhos de Psicologia. E nós acreditamos que irregularidades que a chapa concorrente possa vir a apontar, até então não houve nenhuma ação judicial. Então, nós precisamos ter cuidado com esse momento em que nós estamos agora, em que nós temos uma cultura das fake news, né, uma cultura da dificuldade de se compreender a veracidade das informações, e nós precisamos ter cuidado com isso. E aquela psicóloga ou psicólogo que tiver prova da ilegalidade da atual gestão, que possa efetivamente buscar as instâncias cabíveis e possa provar a ilegalidade cometida pela atual gestão. Bom, para complementar a nossa fala anterior, muito nos chamou a atenção com relação a esse exercício da transparência, né? Na Assembleia que participamos para votar o valor da anuidade do próximo ano. E aí nós sentimos muita falta, dentro desse princípio da comunicação, de que, por exemplo, o nosso conselho detalhasse com o que se gasta. Sabemos que existem custos, manutenção predial, dentre muitas outras coisas, mas foram apresentadas as propostas de valores, porém não balizadas em que referências de custos. Então, foi apresentado o valor total do custo, mas não foi detalhado com o que se gasta. Então, isso é uma coisa que ficou como pano de fundo, como uma reflexão, no sentido justamente de lacunas em que a gente percebe onde há falha na comunicação. Né? Então, até no momento, isso foi comentado, foi questionado e até foi reconhecido como sendo uma falha naquele momento. Né? Tivemos a oportunidade de ter esse diálogo. Mas é mais um aspecto a destacar do quanto esse processo da comunicação ainda encontra-se falho. E aí a gente concorda, né, com o que vocês estão falando, que só vem coadunar com o que a gente já estava apresentando, né, da proposta da chapa 12, que de apresentar total transparência na nossa gestão. Então, para isso,
uma das nossas pautas, né, de propostas é justamente ter esse portal de transparência para que todos os valores, né, que venham a ser administrados pelo Conselho possam ficar acessíveis, né, a todos os profissionais, porque a gente concorda, de fato, que transparência é base fundamental, né, da gestão de um conselho, para que fique claro para os próprios profissionais o que é que está sendo feito dos valores que nós pagamos pelas nossas anuidades, né, aonde que vão parar esse nosso investimento enquanto profissionais. Então, quando a gente coloca que a gente quer ter o nosso portal de transparência, que a gente quer fazer as assembleias, né, para que possa apresentar aos psicólogos como é que a gente vem gerindo as finanças do Conselho, né, a gente espera que isso tenha ficado claro. E, mais uma vez, nós contamos com o auxílio da plateia para o sorteio do tema. O tema sorteado, certo, foi o tema 1, orientação e fiscalização, consolidação da política de orientação e fiscalização no Conselho Regional de Psicologia. E quem inicia com as perguntas é a chapa 11. Bem, dentro da orientação e fiscalização, vimos como essencial o papel de um conselho na defesa do exercício profissional e dos direitos que uma comunidade, uma sociedade tem enquanto usuária de nossos serviços. Nesse contexto, qual a articulação entre o conselho e a sociedade? Vocês. A pergunta é oportuna, embora me pareça que ela fugiu do tema, né? Que a orientação e fiscalização ela se dirige mais diretamente à categoria. Mas oportuna a pergunta, e a gente tem propostas efetivas para aprimorar o diálogo do Conselho com a sociedade. Como já apresentamos em momentos anteriores desse debate, nós queremos, por meio de campanhas, por meio de eventos públicos abertos à sociedade, nós queremos explicitar a importância do papel da psicologia nos diferentes espaços de atuação, seja na clínica, seja nas organizações, seja nas políticas públicas, seja na psicologia do esporte, na psicologia do trânsito, enfim, que a gente possa dialogar com a sociedade, explicitando a importância da profissão psicologia, pautada no saber científico, né? Então, nós temos diversas propostas nesse sentido, a realização de eventos aqui em Natal e no interior do Estado. E, nesse sentido, eu mais uma vez ressalto que a Chapa 12 tem representações nas diferentes regiões do Estado. Estamos no Alto Oeste, no Seridó, no Oeste, no Trairi. E, por meio da representação da Chapa 12, nessas várias regiões, com conselheiros atuantes nesses espaços, nós queremos levar as ações para além de Natal, mas que a gente possa levar essas ações para o interior do Estado. E uma outra instância muito importante é o poder público, né? Que a gente possa, como a gente já sinalizou em momentos anteriores, dialogar com o poder público sobre a necessidade, por exemplo, de mais políticas públicas que possam fortalecer a atuação do poder público frente a uma demanda muito crescente, que é a questão do suicídio, né? Essa é uma preocupação muito grande nossa, enquanto chapa, ampliar o diálogo com a sociedade e com o poder público acerca das contribuições da psicologia para produzir estratégias efetivas em relação à prevenção ao suicídio, né, em relação ao diálogo com a sociedade e, sobretudo, fortalecer as políticas públicas, né, e pensar essa temática da prevenção ao suicídio
suicídio como uma temática intersetorial, uma temática que exige a construção de diversos saberes que possam contribuir, construir para a construção de estratégias efetivas que possam reduzir esses índices alarmantes que nós temos hoje. Nós acreditamos que a psicologia tem contribuições em diferentes espaços na sociedade e nós, a partir também da pluralidade que a nossa chapa tem, né, em ter componentes das diversas áreas de atuação, nós queremos também estender essas contribuições para todas as áreas. Bem, a minha pergunta não era dirigida à relação entre a articulação entre conselho e categoria, não. Foi entre conselho e sociedade, especificamente, certo? Claro que tem um exercício profissional. Então, pensamos como, dentro da resolução 10/2019, que trata sobre orientação e fiscalização, no artigo 16 dela, certo? O inciso 2, ele fala da relação entre conselho e sociedade, onde ele preconiza o esclarecimento à população do exercício profissional do psicólogo. Como a gente pode esclarecer, certo? Falar sobre os direitos do psicólogo, o esclarecimento às instituições quanto ao exercício profissional, como também entraríamos aí, qual seria a nossa ação? É o POC, é o nosso Programa de Orientação Continuada ao Psicólogo, e o diálogo, fomentar o diálogo com a sociedade, para esclarecer tanto o exercício profissional do psicólogo, esclarecer os lugares onde eles devem atuar e fortalecer a inserção do psicólogo em mercados de trabalho, como nos hospitais, nas escolas, nas empresas, lugares que são essenciais o papel do psicólogo. Então, precisamos fomentar esse diálogo com sociedade, com instituições, com órgãos de classe, que possa garantir a inserção do psicólogo nesse espaço de trabalho. As nossas propostas, acho que a gente vem falando isso desde o início do debate, né, relativas ao nosso compromisso, né, em apresentar à sociedade o que faz a psicologia, né, está relacionada a a gente apresentar, e aí, como o Rafael já estava trazendo aqui, né, como a gente tem representantes em todas as regiões do Estado, a gente poder apresentar para a sociedade o que é a ciência psicológica. Né? Nós temos diferentes áreas de atuação, nós temos diferentes teorias que apresentam a nossa ciência, né? Mas, para a sociedade, psicologia é como se fosse uma só, como se fosse única. Né? E aí, muitas vezes, ela acaba sendo confundida com outras práticas não científicas, né, que para a população não fica explicitada. Então, as nossas propostas estão relacionadas tanto a gente apresentar à sociedade o que é a ciência psicológica, como também a gente fazer um esclarecimento a respeito da diferenciação entre o que é psicologia e o que são as outras práticas que acabam sendo apresentadas e difundidas à sociedade, e que nada tem a ver com a psicologia nem com a ciência. Nesse momento, agora, né, a chapa 12 fará a pergunta para a chapa 11. Oi? Então, nós temos dados que mostram que cerca de 70% dos processos ético-disciplinares respondidos por psicólogas e psicólogos são referentes à produção de documentos, né, a irregularidades, dificuldades nessa produção de documentos. Qual a proposta da chapa acerca dessa temática? Bom, isso aí é um cenário que se repete há muito tempo, né? E, primeiramente, o que a gente percebe nos momentos que estamos em sala de aula, no contato com o psicólogo, é que, embora a resolução 007/2003, que foi substituída pela 006/2019, seja muito clara ao sistematizar o modelo e a estrutura dos documentos, o psicólogo não conhece a resolução e, quando tem acesso, tem muitas dúvidas. Então,
essa informação no processo de formação profissional, ela é muito pouca ainda para dar segurança ao psicólogo no seu exercício, a fazer um documento de qualidade atendendo aos princípios técnicos e éticos. Então, um aspecto importantíssimo é fazer oficinas, cursos, dialogar com o psicólogo para conhecer as suas dúvidas, as suas inseguranças, para que ele, melhor orientado, possa produzir documentos de melhor qualidade, com envergadura técnica e ética mais séria, atendendo às exigências das resoluções, dos documentos, né, das normas técnicas, e possa produzir um saber científico de maior qualidade. Isso daí é muito claro. E, claro, já que temos tempo, sabemos que, a maior parte das vezes, esses documentos, principalmente o laudo, o parecer, são produtos de um atendimento que, muitas vezes, envolve a avaliação psicológica. Então, se eu não tenho domínio, não sei avaliar, também eu vou ter muita dificuldade em produzir um documento que seja um retrato desse trabalho. Então, é mais um campo que está bastante esquecido aqui no nosso Estado, é a avaliação psicológica. E nós vamos oferecer, dentro das nossas propostas, oficinas aos psicólogos, resgatar esse campo de saber pelo qual a psicologia foi um dos pilares para que ela se tornasse uma ciência reconhecida. Início do século XVIII, isso aí. Viu? Como a gente vem apresentando, né, as propostas da Chapa 12, né, nós temos a intenção, né, e se coaduna com o que vocês estavam falando, que é fazer trabalhos junto com os profissionais de psicologia, para que eles possam conhecer. Então, como a base, né, de um conselho está relacionado com a orientação, então a gente vai procurar orientar os profissionais já formados para que eles conheçam a nova resolução, né, para que eles estejam mais próximos da construção de um documento psicológico, mas também temos, como norte da nossa proposta, que nos é muito cara, né, eu, como professora, particularmente, considero essa proposta muito cara, que é dialogar com as instituições formadoras, né, com as IES, né, para que aqueles alunos, né, já durante a sua formação, eles compreendam o que é a elaboração de um documento psicológico, né, e que possam, depois de formados, né, conhecendo como se faz um documento psicológico, não precisar passar por situações de responder a um processo ético porque não conseguiram elaborar bem os seus documentos, né. Então, a gente espera, né, que essa aproximação com as agências formadoras seja algo muito frequente na nossa gestão e, principalmente, na construção de uma avaliação psicológica, né, que é norte, que é fundamental na nossa profissão. E aí, assim, é fundamental um aspecto, quando se fala em avaliação psicológica, o quanto, dentro dos projetos pedagógicos dos cursos de formação de psicólogo no Brasil, hoje, estão sumindo as cadeiras, as disciplinas de avaliação psicológica, né, que é um instrumento de trabalho do psicólogo, onde ele pode estar fazendo uso desse instrumental técnico, independente do seu contexto de trabalho, né? Então, muitas vezes, na graduação, o aluno, o psicólogo em formação, ele não desperta para a importância e para a relevância do aprendizado desses conteúdos. E só quando se forma é que ele vem compreender a dimensão desse conhecimento. Então, a gente precisa ouvir mais os psicólogos. Muitos psicólogos já formados há mais tempo, muitas vezes se sentem desatualizados, despreparados, e são os psicólogos que têm uma demanda maior, porque estão há mais tempo no mercado, estabilizados, né? Então, fazer oficinas de capacitação é fundamental, e de reciclagem. Bem, vamos agora ao sorteio do último tema deste bloco de perguntas e respostas. Isso.
O último tema é o tema 3, Políticas Públicas e Direitos Humanos. E quem inicia esse bloco de perguntas é a chapa 12. Bem, a política de saúde mental tem sido, historicamente, um dos principais espaços de atuação da psicologia, né? A psicologia ela se engaja, historicamente, na defesa da luta antimanicomial, né, que culmina na reforma psiquiátrica. Mais recentemente, nós tivemos a implementação pelo novo governo federal da nova política de saúde mental, que, em geral, traz a ampliação do espaço das comunidades terapêuticas em detrimento dos serviços substitutivos, como os CAPs. Qual o posicionamento da chapa 11 acerca dessa temática? Bom, primeiramente, nós entendemos que as comunidades terapêuticas, no formato em que funcionam hoje, de fato, há um desrespeito total à dignidade humana e aos direitos humanos. Mas é preciso lembrar, como Ana Patrícia comentou, que, inicialmente, os direitos humanos não são da psicologia, da medicina, da enfermagem, os direitos humanos são da humanidade. E aí não é só se posicionar contra os princípios que hoje funcionam na comunidade terapêutica, mas, antes de tudo, pensar numa política de acolhimento às pessoas que são hoje acompanhadas, atendidas, assistidas pelas equipes multiprofissionais, né? Dialogando com os órgãos de controle social e institucionais, e também cuidando dos psicólogos e dos profissionais que ali atuam, que hoje, dentre muitas outras coisas, o que nós vemos é um número muito pequeno de profissionais para trabalhar com tantas demandas nas diversas áreas, né? Uma modalidade de assistência que não é pensada, muitas vezes, dentro de um enquadramento mais científico, de um saber técnico refletido, criticado, avaliado, porque se fala em propostas, mas não se pensa, em termos de médio e longo prazo, quais são os resultados desses acompanhamentos, no que isso vai se desmembrar, né? Então, além de nos posicionarmos contra o formato atual, né, acreditamos que é preciso estarmos inseridos em espaços de debate em que considerem a complexidade dessa questão na sua totalidade. Bem, ano passado, o Sistema Conselho de Psicologia fez a inspeção nacional nas comunidades terapêuticas, inclusive com inspeções aqui no Rio Grande do Norte. Dessas inspeções, resultou um relatório que traz dados muito contundentes e chocantes acerca do tratamento oferecido nas comunidades terapêuticas. Alguns dados importantes, como a existência de trabalho análogo ao trabalho escravo, violações aos direitos humanos das mais diversas formas e, para além disso, as comunidades terapêuticas elas têm se pautado em saberes que não são científicos, em saberes que são de caráter moral e religioso. Nós compreendemos que uma chapa que tem, de fato, compromisso com os direitos humanos deve ter uma defesa contundente contra o funcionamento das comunidades terapêuticas e contra a nova política de saúde mental. Nós defendemos de forma explícita a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, porque nós acreditamos que o acompanhamento em saúde mental deve ser feito com o protagonismo do sujeito, com a emancipação, com a busca de espaços em que ele possa ter voz efetiva e a partir de saberes científicos efetivos, a psicologia e outras áreas de atuação. Então, a nossa posição é abertamente contrária à nova política de saúde mental. Nós acreditamos que isso é um grave retrocesso. Nós defendemos a luta antimanicomial, manicômio nunca mais. Essa é uma luta que eu acho que todo psicólogo concorda. E, quando você fala da luta antimanicomial, eu me lembro que eu participei desse movimento, porque eu sou da psicologia antes da luta antimanicomial. E foi com muito orgulho participar dessa luta e me emocionou profundamente.
quando conquistamos esses espaços. Eu me lembro das reuniões todas que participei, e eu acho que essa é uma conquista importante na humanidade como um todo, o respeito da gente estar fora. Então, jamais aceitamos um retrocesso sobre esse ponto. E nenhum tratamento... E eu acho que nenhum tratamento deve ser pautado em princípios morais nem religiosos. Esse documento do CFP, ele é extremamente importante, essa fiscalização, e eu acho que ela tem que continuar, que devemos fiscalizar, proibir esse tipo de medidas e ações dentro dos órgãos competentes que temos para exercer isso, usando as nossas resoluções sobre orientação e fiscalização. Temos o COF, temos o COE, temos o Código de Ética, o Código de Fiscalização e Orientação. E podemos acessar o Ministério Público quando for necessário, como também as associações competentes, quando um conselho, por si só, não pode resolver sozinho. Então, como diz o próprio artigo 22, podemos acessar esses órgãos que nos ajudam às ações multiprofissionais. A comissão eleitoral, o pessoal da chapa 12 está solicitando 30 segundos. Em virtude desse tempo adicional da chapa 11. Okay. Então, a comissão entende que vai seguir o... Ok. O debate terá prosseguimento e, posteriormente, a gente tem um retorno. Nesse momento, então, a chapa 11 realiza sua pergunta para a chapa 12. Na nossa visão, a principal forma de concretização dos direitos humanos é mediante a implantação de políticas públicas. Nesse sentido, entende-se que o sistema conselhos deve defender e auxiliar na implantação dessas políticas. Como vocês avaliam, qual a posição de vocês a respeito dessa realidade? Bem, a atuação da psicologia nas políticas públicas como forma de compromisso social com a defesa dos direitos humanos é algo muito caro para nós que compomos a chapa 12. A psicologia as políticas públicas têm sido hoje o principal espaço de atuação da psicologia, então nós entendemos que devemos ampliar as ações para garantir o exercício profissional da psicologia, pautado nas especificidades do contexto das políticas públicas, né? Nós sabemos que, historicamente, a psicologia se pauta em saberes que emergem de outros contextos, né, dos Estados Unidos e da Europa, sobretudo, e nós entendemos que precisamos cada vez mais produzir conhecimento a partir da realidade brasileira, e, para isso, nós defendemos o fortalecimento do CREPOP, que é o Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas, como esse mecanismo que tem a nobre missão de produzir e atualizar as referências para a atuação da psicologia nas diferentes políticas públicas. Então, nós destacamos, por exemplo, a assistência social, né, que hoje é um dos principais campos de atuação. Então, nós defendemos a realização de pesquisas que possam atualizar as referências do CREPOP para atuação nos CRAs e CREAs, e também a realização de pesquisas para construir referências acerca da alta complexidade na política de assistência social. Nós compreendemos ainda que, em relação à atuação da psicologia na atenção básica, sobretudo nos NASFs, o Conselho deve ampliar as ações no sentido de trazer os profissionais para próximo, discutir como tem sido essa atuação no âmbito dos NASFs e da atenção básica, a título de construir referências para fortalecer a atuação nesse espaço. Nós defendemos ainda, retomamos a necessidade de reforçar a atuação da psicologia nos CAPs, né, os serviços substitutivos que, de fato, têm o compromisso com a defesa da população atendida numa perspectiva emancipatória de direitos humanos. Para além disso, nós queremos realizar ações, como já pontuamos em outros momentos desse debate, de diálogo com instituições, né, com o poder público, com o poder legislativo, no sentido de
possibilitar uma maior e melhor inserção da psicologia. No caso da política de saúde e da política de assistência social, nós queremos a melhoria das condições de trabalho e a ampliação do quadro de profissionais nessas políticas. No caso da educação, o desafio é maior, porque a psicologia não está nesse campo e nós entendemos que a luta deve ser permanente para que a psicologia possa se inserir no campo da educação, que é uma pauta extremamente importante e necessária para a categoria. Dentro disso que foi colocado, nós, enquanto chapa, né, entendemos que os direitos humanos eles foram criados para defender a humanidade e defender a humanidade do próprio Estado. Então, dentro dessa perspectiva, toda e qualquer política pública que possa ser implementada para justamente defender os interesses da sociedade, garantir os direitos das minorias, né, precisam dialogar com os direitos humanos e não ser contra os direitos humanos, né? E dentro dessa perspectiva, acho que o debate de hoje a gente estaríamos sendo repetitivos, mas já que temos um momento dessa fala importante, o quanto já mencionamos aqui ações e espaços de interlocução com gestores públicos e privados, onde podemos fortalecer, né, essas intenções, essas necessidades perante as demandas que a sociedade vem apresentando. Eu reforçaria que seria a nossa atuação dentro dos órgãos de controle social, que ele faz parte das políticas públicas e é essencial que nos posicionemos e continuamos ativos dentro desses órgãos. Bem, em relação aos espaços de controle social, eu gostaria de ressaltar que, ao longo da nossa campanha, nós publicizamos a participação de vários membros da chapa nas conferências de saúde, né, na Conferência Estadual e Municipal de Saúde de vários interiores, né, de várias cidades do interior. Amanhã, né, estarei na mesa de abertura da Conferência de Assistência Social. Então, a nossa chapa tem um compromisso efetivo e já tem uma história longa em nível de participação nos conselhos de controle social e nas conferências de direitos, nas várias políticas públicas. Gostaria de ressaltar também e retomar a importância de que a psicologia possa se reconhecer enquanto classe trabalhadora que atua nas políticas públicas e fazer o enfrentamento enquanto classe trabalhadora, enquanto parte dessa classe trabalhadora contra os retrocessos impostos na conjuntura atual, né? Então, nós precisamos defender as políticas públicas que nós temos hoje, porque se nós não fizermos essa defesa efetiva, a gente, para além de não ter o espaço de atuação, também a população atendida será extremamente prejudicada. Então, a nossa chapa tem a defesa contundente das políticas públicas e, consequentemente, da melhor qualificação da atuação da psicologia nesses espaços. A Comissão Eleitoral julgou que não seria necessário os 30 segundos de réplica. Bem, encerrado esse terceiro bloco, eu vou novamente, certo, colocar o papel aqui relativo à chapa 11, que foi retirado da urna, pois nós vamos dar início ao quarto bloco, que é o bloco das considerações finais, e será realizado um sorteio. Bem, para encerrar o debate desta noite, cada chapa terá 5 minutos para suas considerações finais, para complementarem ou reforçarem suas propostas de gestão. A ordem de explanação ela será definida por sorteio. Então, nesse momento, nós solicitamos encarecidamente a colaboração de mais alguém da plateia. A chapa sorteada foi a chapa 11, Renovação da Psicologia do RN.
E a chapa 11, então, terá 5 minutos para suas considerações finais. Gostaríamos de iniciar esse momento com uma metáfora baseada nas insatisfações da categoria norte rio-grandense, que a chapa 11 escutou ao longo desse processo eleitoral. Quando uma pessoa abandona sua casa, ela abre a oportunidade de ser invadida por qualquer um. E quando isso acontece, ela assiste o outro se apropriando dos seus móveis, espaços físicos, enfim, a perda de direito e da propriedade por ter dado as costas. É assim que sentimos o que tem ocorrido com a nossa casa profissional, Conselho Regional de Psicologia. E nos perguntamos, vamos continuar assistindo ao uso dos nossos instrumentos de trabalho por quem não tem direito de fazê-lo? Vamos ainda por quanto tempo presenciar a perda dos nossos espaços, deixando que eles sejam invadidos? A chapa 11 entende que não podemos mais ser agentes passivos do rumo que a psicologia vem tomando e, portanto, convidamos os psicólogos e as psicólogas do RN a ocupar o seu espaço de direito, a sentirem-se empoderados do seu saber e do seu fazer. Juntos, vamos definir os nossos limites de atuação através dos meios de comunicação que o CRP dispõe para conversar, para esclarecer a sociedade, também reforçando nossas fronteiras para não mais serem invadidas por oportunistas. Vamos convidar outros conselhos de classe, setores da sociedade, para que, estrategicamente, possamos implementar ações de proteção ao profissional e à sociedade a quem ele serve. Dessa forma, meus amigos, estaremos atuando em defesa de cada psicólogo e de cada psicóloga. Defenderemos o exercício legal da psicologia e também protegeremos os psicólogos e psicólogas dos gestores públicos e ou privados que não nos respeitam ao oferecerem espaços de trabalho em condições precárias e inadequadas, bem como jornadas de trabalho inaceitáveis que ferem a psicologia no âmbito científico, profissional e ético. Podemos citar, como exemplo, a jornada de trabalho que as clínicas, que as escolas, que as empresas, as instituições, de maneira geral, onde estamos inseridos, estão para além ou para quem, né, do que seria imprescindível para um exercício profissional de qualidade. Propomos uma articulação necessária e contínua com a sociedade, com o poder público, com foco nos interesses da psicologia e dos psicólogos, por meio de mecanismos que ampliem os campos de atuação profissional da psicologia no estado do Rio Grande do Norte. Para finalizar, para o triênio 2019-2022, temos como meta dar importância a você, psicólogo norte-riograndense, implementar políticas de valorização profissional na atuação onde quer que estejamos inseridos. A chapa 11 representa os mais de 67% dos psicólogos que não votaram nas eleições passadas, que não se sentiram representados pela chapa Cuidar, Resistir e Transformar, chapa única nas eleições passadas, e que hoje busca continuidade de permanência no poder através da chapa 12, Psicologia em Diálogos, Democracia, Direitos Humanos e Compromisso com a Profissão. O nome mudou, mas a ideologia é a mesma. Acreditamos que a chapa 11, Renovação da Psicologia do RN, tem condições genuínas de abrir novos espaços para a psicologia no RN e representá-la no próximo triênio. Junte-se ao movimento que se importa. Vote chapa 11 pela renovação da psicologia no RN e chapa 23 para renovar no federal. Podemos? Bem, eu gostaria de inicialmente agradecer a todas e todos que se fizeram presentes nesse debate, seja presencialmente, seja pelas redes sociais do Conselho Regional de Psicologia. Gostaria de agradecer à mediadora desse debate pelo trabalho, pela condução feita. Gostaria de agradecer imensamente à Comissão Eleitoral também pela condução
cuidadosa desse processo até aqui. Gostaria também de agradecer à Chapa 11 pela oportunidade de debater a psicologia, né, debater possibilidades de atuação para a psicologia no próximo triênio, né, nos vários espaços de atuação da psicologia. E agora eu queria falar daquilo que nós acreditamos que credencia a Chapa 12 a seguir, né, a estar na gestão para os próximos 3 anos. Nós somos um coletivo que tem como uma das principais marcas a interiorização, que tem sido um dos principais anseios da categoria, que o CRP esteja cada vez mais próximo e representativo, tanto da diversidade da psicologia em nível de campos de atuação, quanto em nível de regiões do Estado. Então, a Chapa 12 tem esse compromisso. Nós ressaltamos também que a Chapa 12 participou ativamente dos pré-congressos, do Congresso Regional, do Congresso Nacional da Psicologia, que são as instâncias democráticas, participativas e legítimas que constroem a atuação da psicologia, do Sistema Conselhos para os próximos 3 anos. Então, nós estivemos lá, antes de sermos chapas, nós fomos participativos, atuantes no processo de construção das propostas e construção daquilo que nós queremos para a atuação do Sistema Conselhos nos próximos 3 anos. Além disso, nós acreditamos que o que se coloca como renovação, de fato, não se apresentou como renovação, porque as propostas aqui apresentadas ou já são feitas pelo CRP, com as solenidades de ingresso no interior, ou, de fato, não apresentam consistência para que a gente possa efetivamente fortalecer a psicologia no Rio Grande do Norte. Então, a nossa compreensão pela pluralidade, pelo compromisso com a profissão, pelo compromisso com a democracia, com os direitos humanos, que é importantíssimo no momento atual que nós estamos, por ser uma chapa plural, por ser uma chapa comprometida com a interiorização, por ter uma história já de lutas sociais, tanto no sistema conselhos quanto nos espaços de controle social. Aqui eu exemplifico a minha participação já enquanto estudante nos espaços do CRP. Em 2013, participei do primeiro COREP, já enquanto estudante. Então, a Chapa 12, de fato, tem pessoas que têm uma longa história de participação nos espaços de deliberação da categoria e nos espaços de controle social. Por tudo isso, nós acreditamos que a nossa chapa reúne as melhores credenciais para fazer a gestão do CRPRN no triênio 2019-2022. Então, a todas e a todos que acreditam numa psicologia pautada no compromisso social, que defende de forma intransigente a democracia, os direitos humanos, que tem propostas efetivas para a consolidação da ciência e profissão no Rio Grande do Norte e de dialogar com o sistema conselhos em nível federal. A todas essas pessoas, nós convidamos a se juntar à nossa campanha Chapa 12, Psicologia em Diálogos para o Rio Grande do Norte, Chapa 21, Frente em Defesa da Psicologia para o Conselho Federal, por uma psicologia pautada no compromisso social e no fortalecimento da profissão. E aí, para finalizar, Rafael já colocou aqui, a nossa chapa é muito diversa, né, em campos de atuação, em compromisso com a profissão, em espaços de atuação, tanto na capital quanto no interior do Estado, né, e independente da peculiaridade de cada um que representa, né, a Chapa 12, né, nós todos, enquanto psicólogos e psicólogas, reafirmamos o nosso compromisso, né, com a profissão e com a ciência da psicologia, né, e deixamos muito claro que todo e qualquer profissional de psicologia precisa precisa levantar uma bandeira contra, né, os retrocessos que vêm sendo feitos, principalmente em relação à luta antimanicomial, tá? E qualquer questão relativa a isso precisa ser defendida sem hesitação. Então, a gente assume um compromisso enquanto Chapa 12 pela luta antimanicomial. Bem, agradecemos a presença de todos nesse debate e desejamos boa sorte às duas chapas. Lembramos que a votação para o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Norte poderá ser feita pela internet, a partir das 8 horas do dia 23 de agosto até as 17 horas do dia 27 de agosto. E também no dia 27, haverá um posto de votação na sede do Conselho, das 8 às 17.
Todos estão convidados a participar do processo eleitoral. Afinal, para construir, é necessário se engajar. Muito obrigada pela participação e boa noite.